Salve, salve, amigos e amigas da empresa Campo Limpo. É um prazer enorme, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Gustavo Nogueira, sou engenheiro de produção mecânica e instrutor técnico de metrologia. E dentro da metrologia temos vários instrumentos e aparelhos que utilizamos para fazer medição. E um deles é o paquímetro, que vai ser a nossa aula de hoje. Vamos dar uma pincelada, uma olhada por cima aí como é que funciona o paquímetro. Trouxe aqui um modelinho para vocês do nosso paquímetro universal, ou seja, o paquímetro analógico, é o mais visto dentro das indústrias, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ele aqui também, né? Então vamos aqui, curso profissionalizante de paquímetros. Vamos conhecer o paquímetros em detalhe. Conhecer também alguns tipos de paquímetros que encontramos nas indústrias, né? Conhecer qual o princípio do nônio, né, galera? Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho do paquímetro para vocês, né? Esse aqui é o paquímetro universal ou analógico, mais usado dentro das indústrias e que a gente encontra mais fácil nas indústrias aí, né? O paquímetro, gente, é nada mais nada menos do que uma régua graduada. Se você já entende um pouco sobre régua graduada, escala, você já vai ser fácil para você entender sobre os paquímetros, né? Ele é uma régua graduada, cujo tem um encosto fixo e um cursor que corre sobre essa escala. Esse cursor aqui, pessoal, ele tem que ter uma folga exata, o mínimo de folga possível, né? Ele não pode ser nem muito justo e nem muito folgado. Ele tem que correr livremente aqui, perfeito, sobre a sua escala para você ter uma medição correta, uma medição precisa, certo? E esses paquímetros aqui, geralmente, eles são encontrados em aço inoxidável, com superfícies planas e lisas. Ele tem que estar livre de qualquer, todo paquímetro, né? Todo instrumento tem que estar livre de qualquer dano, amassado, rugosidade, porosidade. Se você encontrar com ferrugens, né, às vezes você encontra, por mais que seja inoxidável, às vezes tem uns pontos de ferrugem porque ele foi mal confeccionado. E se você encontrar um paquímetro danificado, não utilize para fazer medição, senão você não vai ter uma medição precisa dentro do que você está querendo. Tá bom, pessoal? Vamos dar mais uma olhada, né? Nesse paquímetro universal, né? Falar um pouco sobre as medições que nós podemos fazer com ele. Medição externa, medição interna, medição de profundidade e medição de ressaltos. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em alguns componentes do paquímetro. Aqui nós temos a orelha fixa, a orelha móvel, o nônio ou vernier, né, de polegadas, o fixador, o cursor, a escala de polegadas, o bico fixo, o encosto do bico fixo, o encosto do bico móvel, o bico móvel, a escala, né, o nônio ou vernier em milímetros, a escala de milímetros aqui, ó, e a haste de profundidade, certo? Pessoal, geralmente esses paquímetros ele vem com uma resolução, né? Vamos falar um pouquinho também sobre resolução depois. Resolução, pessoal, ela não pode, você não consegue encontrar nesse paquímetro universal uma resolução menor do que 2 centésimos de milímetro, certo? Ou 1 sobre 128 avos de polegada ou 1 milésimo de polegada. Bem, pessoal, vamos ver agora um pouco sobre outro paquímetro aqui, ó, um paquímetro universal com relógio, que é esse cara aqui. Esse geralmente ele é usado, pessoal, para fazer muitas medições em pouco tempo. Durante a minha carreira como inspetor de qualidade, né, na área da metrologia, eu me deparei com muitos instrumentos com relógio e ele tem uma precisão enorme para fazer uma medição e ele é muito rápido. Eu gosto muito desse aparelho aqui, eu gosto muito de instrumentos que tem relógio, porque realmente eles são muito fáceis de estar fazendo a medição, eu até prefiro ele e são muito rápidos. Paquímetro com bico móvel. Bem, é esse cara aqui, pessoal. O cara fazendo a inspeção aqui numa peça
cônica, né? E é para isso mesmo que ele serve para medir peças cônicas e de rebaixos com diâmetros diferentes, né? Aqui eu tenho uma explicação melhor sobre esse paquímetro. Ele tem um bico articulado, né? Além dele fazer o movimento normal que o paquímetro faz, para frente e para trás, ele faz para o lado e para o outro aqui, para você poder ajustar a ponta do paquímetro na melhor superfície que você está inspecionando e ter a melhor precisão na sua medição, certo? Paquímetro de profundidade simples, que é esse cara aqui, né? Vamos falar um pouquinho mais dele aqui também. Vou mostrar o paquímetro de profundidade com gancho, que é esse cara aqui, é mesmo parecido com o de profundidade simples, só que ele tem um gancho aqui, né, na ponta para estar fazendo a medição. A diferença dos dois é a seguinte: esse de haste simples serve para estar fazendo a medição aqui de profundidade. Esse de haste com gancho, ele já está fazendo a medição desta parede. Por quê? Pelo fato de não ter um acesso, você não consegue colocar um paquímetro aqui para fazer a medição. E esse paquímetro aqui ele ajuda bastante, né? E realmente ele serve para medir a profundidade de furos vazados e de rebaixos e rasgos também, né? Paquímetro duplo. Esse paquímetro aqui, pessoal, vocês devem olhar e falar: nossa, esse aqui é difícil. Mas não é não, pessoal. Esse paquímetro é muito simples também de usar, não existe nenhuma diferença para o outro. A única coisa é que eles são dois paquímetros, você consegue fazer duas medições com ele. Com o bico você faz a medição de engrenagem, né? Eles são usados para fazer medição de engrenagem, da largura do dente da engrenagem, e essa chapinha aqui atrás, ó, você faz a altura, medição da altura do dente da engrenagem. Aqui tem uma foto explicando melhor sobre essa medição. Olha só, o bico fazendo a inspeção da largura e a chapinha atrás fazendo a medição da altura, né? Vou até voltar aqui no desenho. Aqui, com essa escala você faz a medição da largura e com essa escala aqui você faz a medição da altura. Então não tem nenhum problema. A única coisa é manusear ele de forma correta para você fazer essa medição precisa na engrenagem, certo? Traçador de altura também é um paquímetro, gente. É esse aparelho aqui, ó. Ele é utilizado, pessoal, para traçar linhas paralelas ao plano de referência, que no caso é essa mesa aqui. E controle geométrico também de peças. Essa mesa aqui, pessoal, ela é passada na retífica, né? No caso aqui é uma pedra. Ela passada na retífica, ela é lisa, ela é plana, ela não tem nenhuma imperfeição, ela é perfeita essa superfície aqui, ela tem que estar nivelada certinho para você poder fazer uma traçagem certa na sua peça, né? Como é que ela funciona? Você passa uma tinta que não prejudica a peça, ela não vai oxidar, ela não vai fazer nada de mal para a sua peça. Você faz uma traçagem, certo? E aqui você pode fazer o que você quiser com ela depois, usinar ela para colocar numa fresa até esse traço, né? Pode estar limando, pode estar cortando, enfim. Esse paquímetro ajuda bastante nas indústrias, encontra bastante também lá no Senai, certo? E por último, né, pessoal, o que eu mais gosto é o paquímetro digital, é de relógio e o digital. Esses aí são que me dão muita agilidade nas medições e precisão também. Você encontra até paquímetro digital aí de milésimo de milímetro, né? Você tem uma precisão enorme com esse paquímetro aqui, certo? E ele também, pessoal, você tem o livre do erro de paralaxe, né? E ele também é ideal para controle estatístico. Bem, como eu falei de erro de paralaxe, vamos entender um pouco mais sobre isso. Erro de paralaxe. Um erro de paralaxe acontece graças a um desvio óptico que é causado pelo ângulo de visão de um indivíduo, causando-o a fazer uma observação errada em uma escala de graduação. Deixa eu voltar aqui para mim, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre esse erro de paralaxe. Bem, aqui eu tenho uma peça, certo? O erro de paralaxe é o seguinte, pessoal. Você nunca pode estar fazendo uma medição que não seja perpendicular à sua visão, entendeu?
Você não pode fazer assim, certo? E você não pode fazer assim. Você tem que estar bem perpendicular à sua visão, para você ter a melhor visão de fazer aqui a sua medição. Por quê, pessoal? Geralmente a gente encontra paquímetros com uma resolução muito baixa. Esse por exemplo que eu trouxe, ele é um paquímetro de 2 centésimos de milímetro, ou seja, ele tem 50 divisões aqui no seu nônio. Então, uma divisão como essa aqui, uma medição como essa aqui, pessoal, ela é muito precisa, é muito minuciosa. Se você fazer um erro de paralaxe aqui, é muito fácil de você errar uma medição. Então, assim, se você pegar uma peça que ela tem 2 para mais ou para menos 2 centésimos, né, de tolerância, e você não fazer uma medição correta com esse paquímetro aqui, você mata a peça, né? Então, o erro de paralaxe é um dos problemas aí que temos, que as pessoas encontram de matar a peça, entendeu? Então, é assim que se faz. Vou voltar aqui para nossa aula. E agora eu quero falar um pouquinho, pessoal, do princípio do nônio, né? Muitas pessoas, elas têm bastante dificuldade com essa escala do nônio, mas como eu falei para vocês, não tem problema nenhum. Por isso vamos dar uma olhada um pouquinho nesse princípio, né? Bem, pessoal, a escala do cursor ela é chamada de nônio ou vernier, graças, né, em homenagem aos seus criadores, o português Pedro Nunes e o francês Pierre Vernier, que no século XVI eles inventaram a escala auxiliar. Bem, pessoal, qual foi a sacada desses dois caras aí, né? Eles pensaram assim, será que a gente consegue fazer uma medição menor que 1 milímetro, né? E eles fizeram o nônio, né? Essa escala auxiliar aqui, que tem essas divisões, que cada divisão dessa ela tem 1/10 de milímetro de diferença para divisão, para a escala de cima. E eles viram que quando era feita uma medição, uma dessas divisões da escala auxiliar aqui de baixo coincidia com a escala auxiliar de cima, e aonde eles tinham a divisão do 10º, né? Eles observaram isso e implantaram, né? Cada tracinho desse ela tem uma divisão diferente com a divisão aqui de cima, dependendo da resolução do seu paquímetro, certo? Vamos simplificar um pouquinho mais aqui essa divisão do nônio. Aqui você tem o primeiro aqui, ó. O primeiro traço da escala móvel, o primeiro traço também da escala fixa, ela tem 1/10 de milímetro diferente. E ela vai aumentando, pessoal, conforme você vai passando aqui, ó, o segundo traço aqui da escala móvel com o segundo traço da escala fixa, ela já tem 2/10, e o terceiro também 3/10, e assim por diante ele vai aumentando. Essa foi a sacada desses dois cientistas. E, pessoal, falando um pouquinho mais sobre resolução, voltando lá na resolução, temos o cálculo de resolução. Como é que é feito esse cálculo, né, pessoal? A resolução nada mais nada menos é do que o EF, que é a unidade da escala fixa, que geralmente é 1 milímetro, dividido pelo NDN, que é o número de divisões do nônio, né, que é o número de divisões que encontramos na escala móvel do seu paquímetro. Então, temos um exemplo aqui, um paquímetro de 10 divisões, você faz 1 milímetro sobre 10 divisões, que é igual a 1/10 de milímetro. É a resolução, é a menor medida que você vai encontrar com esse paquímetro aqui. Já um paquímetro de 20 divisões no nônio, você vai fazer 1 sobre 20 e você vai ter 0,05, ou seja, 5 centésimos de milímetro. Vai ser a menor medição que você vai conseguir fazer com esse paquímetro, 5 centésimos. E um nônio de 50 divisões, esse paquímetro que eu tenho aqui, né? Você faz 1 sobre 50 e você tem 2 centésimos
de milímetro, né, que é a menor medição que você encontra nesse paquímetro, pessoal. Geralmente nas indústrias, às vezes as pessoas não conseguem fazer a medição por causa disso, não sabem interpretar a resolução do seu paquímetro. Então, se você pega uma peça, né, que ela tem uma tolerância de mais ou menos 2 centésimos de milímetro, você não vai conseguir fazer essa inspeção com o paquímetro de 20 divisões e nem, muito menos, com o paquímetro de 10 divisões. Primeiro, antes de você começar o seu trabalho, você tem que analisar a resolução do seu paquímetro, certo? Se ele atende o que você está precisando. Se for muito menor até do que 0,2, você tem que procurar outro paquímetro, um digital ou um com relógio. Então é assim que funciona. Bem, pessoal, vamos dar uma treinada agora na nossa aula aqui, que a gente pode estar treinando aqui sobre a medição. Bem, pessoal, primeiramente, quando você pega para fazer uma medição, é o que eu falei para vocês, você tem que checar a sua resolução. Aqui no caso está marcado, ó, esse paquímetro aqui ele tem uma resolução de 5 centésimos de milímetro, entendeu? Então aqui você sabe que cada tracinho desse equivale a 5 centésimos, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Primeira etapa, o que você deve fazer? Primeiro você vai checar o primeiro tracinho aqui da escala móvel, aonde ele está batendo aqui na escala fixa. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 milímetros, certo, pessoal? 4 milímetros. A segunda etapa é a casa depois da vírgula, né? Já são centésimos, que aí nós vamos verificar qual tracinho de baixo está coincidindo com o tracinho de cima aqui, certo? Então aqui nós temos que o primeiro traço, pessoal, já está coincidindo já com o tracinho de cima, ou seja, 4 milímetros redondo, né? Aqui nós temos a inspeção de 4 milímetros redondo, certo? Vamos para o próximo exemplo aqui. Aqui nós temos o primeiro tracinho, nós vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 milímetros, e ele não chega no 5, ele está entre o 4 e o 5, então nós temos 4, e aí vamos ver qual tracinho da escala móvel coincide com o tracinho da escala de cima. Então aqui nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, quase já batendo aqui, ó, 50, pessoal. 50 ficou perfeito a medição, né? Então nós temos 4,50 centésimos de milímetro, certo, pessoal? Essa seria a medição desse exemplo. Vamos aqui agora para o outro exemplo, o C. Aqui nós já temos o primeiro tracinho já quase na casa dos 30 aqui. Então vamos contar. 31, 32. Ele não chega no 33, ele está entre o 32 e o 33, certo? Então temos 32, vamos agora ver onde o tracinho de baixo coincide com o de cima. Então vamos contar aqui. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Já começa a querer igualar aqui no 65, mas ele fica perfeito no 70, pessoal. Então, olhando aqui, ele está igualando certinho, 70. Então temos 32,70 centésimos de milímetro, certo, pessoal? Vamos aqui agora para o nosso outro exemplo. Aqui o nosso paquímetro ele já está cá na casa entre 70 e 80. Então vamos contar aqui um por um. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78, pessoal. Só que ele não está certinho aqui no 78. Ele está entre o 78 e 79, certo? Então, aí vamos para a nossa escala móvel e ver qual que está igualando. 5, 10 quase iguala,
15 igualou perfeito, pessoal. Olha só. Então nós temos 78,15 centésimos de milímetro, pessoal. É isso aí. Bem, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado à empresa Campo Limpo por essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, pessoal!